Olá pessoal, Eduardo Coelho, direto do Fronte, trazendo uma notícia ótima para os simpatizantes e eleitores do Lula, como eu, que uma pesquisa Quest que diz que Lula venceria todos os candidatos, todos os adversários, caso a eleição fosse em 2025. Exatamente, o Instituto Quest ouviu 4.500 pessoas entre os dias 21 e 23 de janeiro de 2025. E essa pesquisa Genial Quest, divulgada segunda-feira, 3 de fevereiro, indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ele teria 30% das intenções de voto caso a eleição fosse realizada neste ano. Os índices se referem ao cenário estimulado, no qual são apresentados os nomes dos possíveis candidatos. E nesse cenário, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele aparece com apenas 13%, seguido pelo cantor Gustavo Lima, sem partido, com 12%, e Pablo Marçal, do PRTB, aquele da cadeirada, com 11%. A pesquisa, como disse, ouviu 4.500 pessoas entre os dias 21 e 23 de janeiro de 2025. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Ainda no primeiro cenário, existem vários cenários que vamos dizer aqui, a pesquisa incluiu outros candidatos. Então, todos os números, todos os dados estarão na descrição do vídeo. Então, você já curte esse vídeo e já compartilha com os amigos. Então, vamos lá. Cenário número 1, né? O Lula do PT, 30% de intenções de votos. O Tarcísio Freitas, do Republicanos, tem 13%. O Gustavo Lima, sem partido, 12%. Pablo Marçal, do PRTB, 11%. E Ciro Gomes, do PDT, 9%. Romeu Zema, do Novo, 3%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, 3%, indecisos, 5%, branco, nulo ou não vai votar, 14%. Cenário 2, Lula, do PT, na liderança, com 28%. Gustavo Lima, sem partido, mas com 12%. Pablo Marçal, PRTB, 12%. Eduardo Bolsonaro, PL, 11%. Ciro Gomes, PDT, 10%. Romeu Zema, do Novo, 5%. Ronaldo Caiado, União Brasil, 3%. Indecisos, 5%. Branco, nulo, não vai votar, 14%. Cenário 3. O Lula, do PT, na liderança, 32%. Pablo Marçal, do PRTB, 14%. Gustavo Lima, sem partido, 13%. Ciro Gomes, do PDT, 12%. Romeu Zema, do Novo, 5%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, 4%. E indecisos, 4%. Branco, nulo, não vai votar, 16%. Cenário 4. Lula, do PT, 33%. Na liderança. Gustavo Lima, sem partido, 18%. Pablo Marçal, PRTB, 14%. Ciro Gomes, do PDT, 13%. Romeu Zema, do Novo, 8%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, 4%, indecisos, 5%, branco, nulo, não vai votar, 19%. Agora, temos cenários de possíveis disputas no segundo turno, todas elas envolvendo o Lula, e o Lula derrotando todos os seus adversários. Então, temos 6 cenários. Vamos a eles. Cenário número 1, Lula e Gustavo Lima. Lula, do PT, 41%. Gustavo Lima, sem partido, 35%. Indecisos, 3%. Branco, nulo, não vai votar, 21%. Cenário 2, Lula versus Eduardo Bolsonaro. Lula, do PT, 44%. Eduardo Bolsonaro, do PL, 34%. Indecisos, 3%. Branco, nulo, não vai votar, 19%. Cenário 3, Lula versus Pablo Marçal. Lula, do PT, 44%. Pablo Marçal, do PRTB, 34%. Indecisos, 3%. Branco, nulo, não vai votar, 19%. Cenário 4. Lula versus Tarcísio.
Lula do PT, 43%. Tarcísio de Freitas do Republicanos, 34%. Indecisos, 4%. Branco nulo não vai votar, 19%. Cenário 5. Lula versus Zema. Lula do PT, 45%. Romeu Zema do Novo, 28%. Indecisos, 4%. Branco nulo não vai votar, 23%. E cenário 6. Lula versus Caiado. Lula do PT, 45%. Ronaldo Caiado do União Brasil, 26%. Indecisos, 4%. Branco nulo não vai votar, 25%. Rejeição. Vamos analisar a rejeição, que é um índice bastante importante para ser observado numa pesquisa de avaliação de intenção de voto. Então, a pesquisa também apresentou a rejeição de cada um dos candidatos, além do potencial de votos, ou seja, se o eleitor consideraria votar no possível nome, ou seja, o candidato vai votar no candidato, o eleitor vai votar no candidato A, mas ele imagina que poderia votar no candidato B ou C. E vamos lá, o Lula, ele é conhecido pelo eleitor e o eleitor votaria nele, são 47%, não conhece o Lula, 4%, e conhece e não votaria, 49%. O Jair Bolsonaro do PL, o eleitor conhece e votaria, 41%, não conhece, 6%, e conhece e não votaria, 53%. Então, o Lula vence o Bolsonaro no conhece e votaria, e o não conhece, os dois são muito conhecidos, mas o Lula é um pouquinho mais conhecido que o Bolsonaro, e o conhece e não votaria, que é a rejeição, a do Bolsonaro está maior. Gustavo Lima, sem partido, conhece e votaria, 29%, não conhece, 21%, conhece e não votaria, 50%, quer dizer, então a rejeição alta. Michele Bolsonaro do PL, conhece e votaria, 29%, não conhece, 22%, e conhece e não votaria, 49%, semelhante ao do Lula. Ciro Gomes do PDT, conhece e votaria, 28%, não conhece, 20%, conhece e não votaria, 52%, então rejeição de Ciro Gomes muito alta, inviabiliza ele aí. Pablo Marçal do PRTB, conhece e votaria, 26%, não conhece, 32%, e conhece e não votaria, 42%. Fernando Haddad, conhece e votaria, 24%, não conhece, 20%, conhece e não votaria, 56%. Claro, está com a rejeição alta porque é ministro da Fazenda e mexe com os recursos financeiros do país, então é normal que um ministro da Fazenda tenha também uma rejeição alta. Mas já vimos pesquisas anteriores em que o Haddad estava muito bem classificado. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, conhece e votaria, 23%, não conhece, 45%, e conhece e não votaria, 32%. Eduardo Bolsonaro, do PL, conhece e votaria, 22%, não conhece, 51%, conhece e não votaria, 32%, e não é conhecido muito o Eduardo Bolsonaro, o que também inviabiliza uma candidatura. Ratinho Júnior, do PSD, conhece e votaria, 17%, um número muito baixo, não conhece, 51%, muita gente não conhece ele, e é governador de estado. Conhece e não votaria, 32%. Romeu Zema do Novo, conhece e votaria, 15%, número muito fraco também. Não conhece, 62%. Conhece e não votaria, 32%. E o Ronaldo Caiado do União Brasil, conhece e votaria, 11%. Não conhece, 68%. E conhece e não votaria, 21%. Então, um cenário ótimo para o Lula, liderança, não convém se acomodar em cima desses resultados, tem muito tempo pela frente, tem muita entrega, como o Lula mesmo diz, né? Esse ano vai ser um ano de colheita, mas também ainda de semeadura, é semeadura e colheita. Então você gostou, você curte aqui, dá teu comentário, coloca a tua opinião, é importante para a gente fortalecer esse debate, a consciência política, e você compartilha com amigos
vizinhos, colegas de trabalho, familiares, para o nosso trabalho crescer, avançar cada vez mais. E não se esquece, se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Pesquisa importante, notícia relevante, a gente passa aqui para trocar, dividir, compartilhar com você. Valeu!